Estamos no último dia da semana, hoje é sábado, dia 25 de setembro. Uma alegria sua companhia também no sábado, mesmo em meio aos afazeres agora talvez mais domésticos, ao envolvimento maior com as coisas da casa, com a família. Mas que bom que a gente comece pela palavra, ou que no meio do dia a gente pare para escutá-la, ou quem sabe ainda à noite tenhamos um lugar no nosso dia sempre para a palavra e sobretudo para o Evangelho. Eu os convido a irmos a Lucas no capítulo 9, versículos de 43b a 45. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As pessoas estavam admiradas com todas as coisas que Jesus fazia. Curava doentes, expulsava demônios de tantas pessoas, agia em favor dos oprimidos, dos pobres. Que coisa tão bonita. Jesus causa admiração mesmo. Mas aqui esse evangelho é bastante curioso porque traz detalhes muito importantes para nós. Jesus, vendo a admiração pelas obras que ele fazia, vai alertá-los então dizendo: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas vejam só, os discípulos não compreendiam e nem queriam fazer perguntas a respeito. Às vezes nós queremos ficar só na parte que admiramos de Jesus. Que bom vê-lo fazer obras. Senhor, cura-nos disso e daquilo. Isso é tão importante. Nós queremos ser curados, queremos nos ver livres, queremos que Jesus nos faça também algum favor que é importante, um emprego que a gente precisa, coisas necessárias ao viver. Mas nós temos medo de nos envolver com certas coisas que Jesus fala e que são necessárias enfrentarmos. Era preciso aos seus discípulos enfrentar o fato de que Jesus iria enfrentar o mal na sua raiz, como nós já dissemos, que ele iria ter um combate que terminaria na cruz, que Jesus iria passar por um sofrimento que não causaria admiração, mas espanto, decepção e medo. Se eles não enfrentassem isso, a fé deles nunca iria crescer, eles nunca se encontrariam com a verdade de Deus revelada em Jesus, e verdade que livra o homem, livra a mulher dos seus próprios males. É preciso, sim, nos envolvermos com a cruz. Não há Cristo sem cruz. É preciso ir até onde Jesus foi, enfrentando o mal. Ele teve que ir à cruz, porque onde o homem colheu o mal, a árvore lá no paraíso, onde ele pecou, não ouvindo e não obedecendo Deus, como se Deus não fosse a fonte da verdadeira vida e felicidade, ali naquela outra árvore, a árvore da cruz, Jesus teria que ir por causa de nós, obedecendo até o fim a palavra de Deus, vivendo da palavra de Deus, mostrando que é este o único caminho para se ter a vida verdadeira. Mas como isso nos faz enfrentar as próprias trevas, pecados que não queremos enfrentar, nós ficamos apenas com o Jesus que admiramos. Não vamos às raízes com eles dos nossos próprios males. O que tem causado males à nossa vida e à humanidade, senão o amor ao dinheiro, a dependência do dinheiro para valer, os egoísmos, a falta de partilha, as infidelidades, as invejas, as rixas, as contendas, inimizades, ódios, rancores, como vai bem nomear Paulo no capítulo 5 da carta aos Gálatas, e mesmo Jesus vai falar do que brota do coração do homem, não é? Então, meus irmãos, é preciso sim vencer isso aqui.
Eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto, sobre a cruz, sobre a origem dos males, sobre a origem do pecado em nós, da morada que o pecado faz em nós. Nós precisamos, esse sentido não pode nos ficar obscurecido. Temos que conhecer o Cristo total, a sua mensagem total. Sim, o Cristo que cura, que faz milagres, o Cristo que traz alegria, que dá palavras de conforto. É verdade, está na Bíblia, Deus é tudo isso, mas Deus é muito mais. Deus oferece uma cura completa, quer ir conosco lá onde moram as nossas fontes reais de sofrimento, lá onde o mundo sofre. Ele quer ir com todos nós, é preciso ir com Ele sem medo. Deus, nós pedimos hoje, ao enfrentar essa palavra difícil para os apóstolos e também difícil para nós, a cruz, a dimensão do sofrimento, que muitas vezes tem a sua raiz, na maioria das vezes, em pecados tanto nossos, pessoais, quanto pecados sociais, estruturais, que estão nas nossas estruturas de mundo, de modo como organizamos a sociedade, nos muitos acúmulos de riquezas por partes de alguns, na busca das mesmas riquezas por parte de quem não tem, seguindo o mesmo projeto do mundo, de modo ilícito muitas vezes, deixando o Senhor em segundo plano, deixando o Evangelho como regra de vida e buscando outros caminhos. Deus, ajuda-nos a seguir o Teu Filho Jesus também e sobretudo até a cruz, tomando a nossa cruz todos os dias e enfrentando com a força dEle, na coragem dEle, na força do Espírito dEle, que é o Espírito Santo, os nossos próprios males, para vencermos com Ele, para também ressuscitarmos com Ele. Amém. Recebamos a bênção para o final de semana. Você nos ajude a divulgar o Evangelho, você ajude a espalhar a boa notícia que liberta, que cura e que salva o mundo. A missa nunca deixe de participar. E, sobretudo, se é jovem, já pode ir, vá. Sigamos os protocolos, mas não nos afastemos da igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser.